Um, dois, três e foi. Boa noite, turma de Jornalismo de Agências 2021.1. Essa é a nossa aula 3, porque eu começo do zero, né? Então eu começo da aula 0. Então é a nossa quarta aula, mas a aula de número 3. E hoje a gente vai tratar mais especificamente do trabalho no jornalismo de agências. E o pacote de textos para essa semana foram 2 capítulos da apostila, um sobre as particularidades do jornalismo de agências em comparação ou em contraste com o que se faz nos veículos jornalísticos que publicam diretamente, né, para a audiência, e o outro sobre os tipos de serviços que as agências têm, porque não é só texto, embora uma grande parte do trabalho esteja no texto, mas também tem muito serviço de foto, o que em algumas agências menores é o filé mignon, é o que dá dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, das agências brasileiras, aquelas jornais que a gente viu, né, dos serviços de syndication, eles ganham mais dinheiro com foto do que com texto. E outras agências, especialmente as maiores, têm outros serviços como vídeo, como áudio, como infográficos, em que a France Press é muito forte. Aqui na América Latina, a agência de notícias pública do México, a Notimex, também é muito forte no setor de infográficos. Faz infográficos maravilhosos, muito bem feitos. E isso é vendido para sites, para jornais, para revistas, para emissoras de televisão, para emissoras de rádio. Então, todos esses serviços são complementares e podem ser vendidos separadamente, que cada assinante contrata só um serviço, um tipo de serviço, ou podem ser fornecidos em pacotes, né, como se fosse um pacote multimídia, em que o cliente já tem acesso a uma matéria, com fotos para ilustrar essa matéria, com vídeos, com infográficos que façam parte daquela matéria, e sem contar outros tipos de informações que podem chegar, como, por exemplo, documentos, né? Transcrições de discursos, transcrições de documentação, dados brutos em tabelas. Então, tudo isso faz parte do tipo de material que pode entrar nos serviços de agências. Eu preparei aqui só uns slides bobos para introduzir o nosso assunto, também para ilustrar se as nossas convidadas quiserem mostrar alguma coisa específica dos trabalhos delas, tá? Que são mais assim, prints de telas, né, dos sistemas que são usados. Então, é isso. Hoje a gente tem essas 2 convidadas especialíssimas, as 2 ex-alunas da UF, né? Uma delas, inclusive, assim, recém-ex-aluna, recém-ex é engraçado, que é a Aline, e a Gabi, Gabriela Moscardini, que se formou em 2018. Então, a Gabi trabalhou na F como parte do programa do mestrado em jornalismo de agência, ou seja, super especializado, né, em nossa área, que que eu saiba, em nível de pós-graduação, é o único programa especializado em jornalismo de agências no mundo. Existem outros que são mais ou em especialização ou dentro de cursos de graduação ou cursos de formação complementar, mas como mestrado, esse programa que a Agência F mantém em convênio com a Universidade Carlos III de Madrid, me parece que é o único do tipo, né? Focado em trabalho de agências, explicando. Bom, ela vai saber poder dizer melhor, não vou antecipar nada, não. E também teve passagem pela Anistia Internacional, pela Médicos Sem Fronteiras, atualmente é coordenador de comunicação no Instituto Fogo Cruzado. Se eu não me engano, o Fogo Cruzado é aquele da Cecília Oliveira, né? Não, fantástico, ela é genial, grande repórter investigativa, ex-Intercept, né, que a gente tem aqui no Rio. E a Aline, que acabou de se formar na UF, já está há 2 anos na France Press, né, a AFP, entrou como estagiária, agora já é efetivada nisso. E maravilha, parabéns. E antes também trabalhou na Multirio, que é o canal de televisão da Prefeitura do Rio. Então, sem mais delongas, eu acho importantíssimo que as 2 contem, compartilhem com vocês a experiência profissional que elas tiveram e que vocês, por favor, se sintam à vontade para perguntar a elas o que vocês quiserem saber sobre o trabalho em agências, sobre como é que é a rotina, o que se faz na prática, justamente para que fique mais claro e mais material menos abstrato,
para vocês, tá? Então a ideia hoje é a gente tentar deixar essa ideia sobre como se trabalha dentro de agência de notícias de uma maneira bem mais palpável, concreta, para vocês entenderem. É isso, quero pedir... Assim, uma coisa eu acho relevante dizer que a FFP, as duas agências, são justamente duas que disputam o mercado no Brasil e na América Latina, não só com mídia grande, mas também com mídia de pequeno porte. Tá? Então, a FP, por exemplo, tem essa folha de resumão, né, sobre ela, para mostrar onde ela está presente, que tipo de serviço ela tem, inclusive no Brasil. E isso é relevante porque a FP e a F realmente disputam essa presença junto à mídia da América Latina, o que tem raízes históricas pelo fato de a Espanha ter colonizado, né, mais da metade do nosso continente, e a França sempre ter sido, historicamente, uma espécie de potência, um exemplo geopolítico, né, uma influência cultural importante antes da ascensão dos Estados Unidos. Então, isso continua. Você vê que aquele mapa que eu tinha mostrado semana passada, né, a FPE é mais forte na França. Mas reparem como tem presença em praticamente todos os países da América Latina, e a EF, mesma coisa também, é presente em quase toda a América Latina, e talvez tirando uma outra ilha do Caribe, o país da América Central, mas com ainda tendo mais praças de correspondência na própria Espanha e na própria Europa, que é a sua casa. Então, cada uma das agências, em geral, tem assim, prioridade para o seu mercado interno do seu país de origem, mas não quer dizer que não se expanda em outras regiões para conquistar mercado, né? Porque ganha dinheiro com isso. Então, é isso. Tanto a France Press quanto a EF tem grandes portais como seus clientes. Isso aí é um print de hoje mesmo, hoje de tarde. Você vê quantas notícias da FP saem no UOL, né? E, enfim, depois a gente fala do sistema. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Gabi contar essa experiência dela, tanto do mestrado quanto do trabalho dentro da redação da sede. Não foi o escritório da F no Rio, no Brasil, sim a sede lá em Madrid. Então, isso que eu acho mais incrível, que ela estava no coração de uma operação jornalística global, que é da agência. Então, por favor, Gabi, fica à vontade, conta o que você quiser contar, depois a gente passa para a Aline e depois os alunos perguntam. Tá bom. Obrigada, Pedro, pelo convite. Estou super feliz de estar falando com vocês aqui hoje. Eu estava vendo, há exatamente 5 anos atrás, eu estava numa aula com o Pedro também, era de jornalismo internacional. Foi super incrível. Nessa aula, eu recebi a notícia que eu ia fazer o intercâmbio para a Espanha. Eu lembro que virou um fuzuê na sala de aula, todo mundo vendo os resultados das bolsas. E fiquei assim, caramba, como a gente vive em ciclos, né? E as aulas do Pedro, principalmente de jornalismo internacional, para a gente, era uma aula super esperada, estava todo mundo ansioso para fazer. E eu, principalmente, porque eu sempre tive interesse nessa área específica. E me serviu muito para entender um pouco do mundo das agências, e justamente quando eu terminei a faculdade, cogitar fazer esse mestrado lá na Espanha de agências. Então, aproveitei a aula do Pedro, porque vocês vão lembrar dela no futuro, bem provavelmente. Deixa eu contar um pouquinho de como foi esse processo. Na verdade, eu fui para Madrid através de uma bolsa, que é da Fundação Carolina. Também recomendo muito que, para quem tem interesse em estudar fora, fazer algum mestrado, quando terminar a faculdade, dá uma olhadinha nas bolsas da Fundação Carolina, uma bolsa focada para a América Latina, de cooperação Espanha e América Latina. Então, nós brasileiros temos uma janela muito boa para conseguir, não é tão difícil assim, e tem, enfim, comunicação, tudo que vocês imaginarem para fazer mestrado lá. Então, eu acho que é uma boa dica para vocês terem para o futuro, né? Bom, fui fazer o mestrado na F. A F, eu acho que Pedro já deve ter comentado com vocês, a F é a 4ª maior agência de notícias do mundo. Ela é espanhola e é a primeira também em língua espanhola. O que é acho que é um fato importante da gente lembrar, porque o espanhol é a 2ª língua mais falada no mundo, né? Depois do mandarim. A gente não tem essa percepção, a gente
pensa que é inglês quase sempre, né, a segunda língua mais falada, mas não. Por conta da dimensão populacional, o espanhol, ele é, enfim, falado em muitas partes, e a gente pensa assim, Estados Unidos como uma potência, hoje a gente vê cidades, estados que têm placas em metade em espanhol, metade em inglês. Então, é uma coisa importante da gente considerar, né, na hora de talvez escolher um idioma também para estudar. O inglês é muito importante, mas o espanhol, ele também não pode ficar atrás, sem esquecer também das nossas origens, né? A gente está na América Latina, a gente dá de costas um pouquinho para os nossos irmãos, então é uma língua importante para ser priorizada também, quem tem interesse em idiomas. Bom, a F, ela tem correspondentes por todos os lados, Pedro mostrou ali um pouquinho, mas para além de correspondentes, tem os escritórios, tem gente que é freela, né, na verdade, está com a F, mas também pode estar com a FP ao mesmo tempo, pode estar fazendo cobertura para jornal local, essa galera está espalhada pelo mundo, mas além dos correspondentes, a F tem os escritórios, por exemplo, o Rio de Janeiro, acho que o Rio não tem mais escritório, só São Paulo, né? Tem ainda. Tem sim, foi com eles que eu consegui o pessoal do PMU. Exatamente. Tá, então, eu acho que o de São Paulo é maior, acho que a direção fica em São Paulo. Mas tem escritórios espalhados no mundo inteiro, e além dos escritórios, tem os que eles chamam de... É como se fosse uma mini-sede da região. Por exemplo, na Colômbia, a mini-sede das Américas é na Colômbia. É como se fosse o polo informativo das Américas, tudo que é muito importante vai passar pela Colômbia. Então tem essas, eu acho que na África é no Quênia, se eu não me engano, no Oriente Médio provavelmente deve ser Israel ou não sei. Mas existem esses escritórios modelos, né? E isso que o Pedro falou de ter praças na América Latina, eu acho que vai para além dessa raiz histórica, né? Que obviamente a gente fala a mesma língua, eu digo a F e grande parte da América Latina, mas também um interesse de expansão mesmo comercial. A Europa está olhando agora para a América Latina de uma maneira diferente, está se tornando uma potência, né? Não é mais um mercado secundário. Hoje a F, por exemplo, trata a América Latina como principal fonte de clientes. Na Espanha, por exemplo, já não é mais o mercado que eles estão tão de olho, assim, eles querem vir para a América Latina, eles querem cada vez mais atrair clientes na América Latina. E isso é muito interessante, porque a gente vê mesmo essa expansão e esse interesse lá na Espanha pelos conteúdos que chegam da América Latina. E vice-versa também, né? Tanto porque lá na Espanha a gente tem uma migração muito grande de mexicanos, peruanos, galera da Argentina, é como a gente vê brasileiro indo a Portugal, a mesma coisa, o mesmo processo acontece com os outros países da América Latina da galera ir para a Espanha. Então esse interesse ele é real, acho que é um mercado a se explorar, e a gente não pode esquecer também que os grandes jornais eles estão diminuindo, né, cada vez mais. Então se a gente for pensar num grande jornal do Uruguai, um grande jornal do Paraguai, eu imagino que esse processo de enxugamento das redações está acontecendo da mesma maneira que está acontecendo no Brasil. E aí que a F entra. Por quê? Porque a F ela não está interessada no público, no consumidor, por exemplo. Ela não quer que o Paulo, não está interessada no que o Paulo vai ler, ela está interessada no que ela vai vender para o jornal que o Paulo lê. Então, o cliente final não é a audiência, não é o público, é o meio, é o veículo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Isso é importante da gente pensar quando a gente fala de jornalismo de agência, que é uma coisa que jornalista é a vaidade. Por que eu digo isso? Porque dificilmente, quando você está numa agência de notícias, você vai assinar um texto. Você vai mandar um monte de informação para um monte de gente, e esse monte de gente vai fazer o que eles querem com aquilo.
Por exemplo, a F ela tem um sistema, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é o PMU, e muitas das vezes, quando tem um furo de notícia ou alguma coisa muito, muito urgente acontecendo, a F, a FP, enfim, as grandes agências são sempre as primeiras a darem. O logo da F é F sempre está. Ela sempre está presente na notícia. E o que acontece? Por que é tão rápido assim? Porque eles vão mandando como se fossem pequenos headlines do que está acontecendo e disparam para a base. Assim, pô, acabou de explodir um prédio aqui em Santa Teresa, e aí eles vão mandar, que eles chamam de urgente. E eles mandam para é exatamente isso. Morreu o presidente do Haiti. Aí eles mandam depois, o que a gente chama de avance. Morreu o presidente do Haiti num ataque a tiros. É o avance. Aí depois vem como é que eles chamam? Ampliação. Que é vai aumentando a notícia. Conforme eles vão recebendo mais dados, eles vão mandando isso pro cliente. E aí se dispara, assim, imagina que é um grupo de zap, acho que é um grupo de zap que a galera vai encaminhando, assim, a notícia. Só que as agências de notícia, elas têm a credibilidade para, enfim, chegou essa notícia no Globo e veio da F, acho que o Globo não vai duvidar muito daquilo que está chegando, o que vai acontecer. Ele pode tomar dois caminhos, ou ele apura por parte dele, ou ele segue replicando o conteúdo que a F está mandando, que a Reuters está mandando, enfim, que as agências estão enviando para eles. Então, essa é uma particularidade que nas agências de notícia, por isso que elas são sempre muito rápidas e muito do imediato. Não pode errar, tem que ir mandando, ir mandando, ir mandando, ir mandando. A F... Opa, deu uma travadinha ali. Deu uma travadinha, gente. Vocês também não pararam de ouvir ela, né? Puxa vida, isso pode acontecer. Gabi, você escuta a gente? Voltei. Voltou? Voltei. Ah, tá. Foi bem na hora que você falou, na F, e aí travou. Eu acho que eu estava falando da vaidade, que a gente quase nunca assina as matérias. Porque é isso, por exemplo, a minha assinatura era GM, Gabriela Moscardini. Então, assim, eu escrevia um texto, vou contar um acho que a Gabi de novo travou. O que será que a gente faz? A gente espera ou passa para a Aline? Acho melhor esperar também. né, que amor, você tá baixando. Oi. Gabi? Oi, voltei, gente. Certo. Vamos ter, se acontecer de travar de novo, eu passo para a Aline, aí você sai da sala e volta para ver se recupera a conexão. Pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza. É que aqui chega essa hora, fica instável. Meu bairro é complicado. O que eu estava contando mesmo? Assim, como é que funciona a estrutura da notícia? E eu vou cair de novo. Vamos fazer isso então, combinado? Pior que ela estava contando um negócio super interessante, mas podemos passar então agora só para a Aline se apresentar mais e falar tudo que a Gabi falou, ver se é diferente na FP ou se é parecido. E aí a gente começa com o diálogo. Pode ser? Passando para a Aline, então? Oi, Aline. Eu voltei, gente. Vocês me ouviram? Vamos passar para a Aline, então, fazer uma comparação e aí a gente volta depois. Fica alternando, tá? Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me escutando direito? Só para ter certeza. Sim. Bom.
Então, eu sou a Aline, né? Conheço algumas pessoas daqui. Acabei de sair da UF agora em maio, então, para mim, esse cenário é totalmente normal, essa sala de aula online também, totalmente comum. Como o Pedro falou, estou na FP já há 2 anos, comecei como estagiária, né? Acho legal falar isso. Tem estágio lá. Tem 2 processos de estágio. Tem um para a equipe de vídeo, que eu não conheço muito, principalmente agora trabalhando remoto, não tenho nenhum contato com eles, mas eu sei que tem estagiário de vídeo e tem o estagiário de desk, né, que a gente chama a função de desk, que é essa função, enfim, de editar, traduzir as matérias, que foi onde eu comecei. Eles realmente fazem um processo e tal, então é bem direito, assim. Eu vi, só para vocês saberem, eu vi o anúncio do estágio naquele grupo do Facebook da CUF, Estágios, República, sei lá o quê. Fiquem de olho lá, então, só uma dica. Mas, falando um pouco agora sobre o trabalho, sobre essas comparações que o Pedro pediu, eu estava até aqui, né, reagindo, porque é muito parecido com o que a Gabi falou, os sistemas, a forma de fazer, né, a assinatura, ela ia falando e eu ia ficando, meu Deus, é exatamente assim que acontece também na FP. Então, tudo que ela falou, saibam que a grande maioria, assim, também vale, né, esse mesmo sistema de assinatura mesmo, né, aproveitando que foi a última coisa que ela falou, é exatamente isso. A gente manda muita matéria o tempo todo, né? As matérias chegam assim pra gente, que não são matérias que a gente apura, né? Que a gente produz, a gente recebe a matéria já pronta, né? O texto pronto em outra língua, traduz, edita aquele texto, né? Adequa aquele texto, enfim, é para nossa realidade mesmo, né? Aqui do Brasil, o que precisa ser explicado melhor e tal. Então tem que ter também um pouco essa mente da edição. Mas o que você assina no texto realmente são 2 letras, assim, né? A minha é AA, Aline Azevedo, né? E vem depois de várias siglas de outros editores antes de outros países. Então, no final, é um monte de sigla, assim, pequena, né? Então, você nunca realmente assina um texto, a não ser que você realmente produza, né? Eu não sei como é na F, mas na FP existe, isso eu acho muito legal. Existe a possibilidade do editor também produzir uma reportagem sua, né? Levar uma pauta. Não é a nossa função principal, né? Não é. Mas pode ser que aconteça. Se você tiver uma ideia de pauta legal que você acha, uma reportagem que você acha que tenha uma relevância, assim, né, internacional maior, não precisa ser uma grande coisa, né? O Brasil, não sei o quê, mas uma coisa legal, um evento legal, alguma coisa assim, você quiser sugerir, você pode fazer essa reportagem. É comum, tá? Os editores também proporem pautas, fazerem a reportagem. Eu acho isso muito legal, porque pode ser que a sua reportagem também saia em outras línguas, né? E justamente por conta desse alcance que a agência tem com vários veículos, né? Que são os clientes das agências, então, esse alcance é muito legal também. Então, saibam disso, né? Que por mais que a função principal do editor seja editar, também é possível, pelo menos na FP, você poder fazer matérias, propor pautas de vez em quando, né? Quando você quer. E aí sim sai com a sua assinatura, dependendo também, né, de como é o portal que pode, enfim, publicar a sua matéria e tal. Pode sair, talvez, com a sua assinatura um pouco maior do que, né, 2 letras no final da matéria. Mas, voltando para as comparações um pouco, é exatamente isso que ela falou. A gente também trabalha com esse sistema, né, que ela falou, não lembro agora quais foram os nomes, mas a gente chama de alerta e urgente, né? Que é quando, enfim, a informação chega e você tem só aquela informação. Por exemplo, quando teve aquela explosão lá no Porto de Beirute. Chega assim, tipo, explosão no Porto de Beirute, e você manda. Você não precisa explicar como foi a explosão. O que foi? Será que foi um ataque? Será que foi um atentado? Será que foi isso? Não, teve uma explosão, então manda. Explosão no Porto de Beirute, né? Então, é um trabalho muito em tempo real, assim. Muito em tempo real. O que acontece, você vê em tempo real o tempo todo, né? E aí, depois do alerta, né, vem a segunda parte, assim, que é o urgente, que é um pouquinho mais de informação, né? Um pouquinho mais de informação que vai chegando. Então, explosão no Porto de Beirute, aconteceu hoje, não sei o quê, foi... enfim, as informações que tem até agora são essas, né? Então, e aí você vai ampliando aquela informação conforme, né, as apurações vão chegando, as informações novas vão chegando, até aquilo virar uma grande nota, né? Que na FP a gente chama de nota central. Quando tem um acontecimento assim, muito importante no dia, sempre vai ter uma nota central sobre ele, que é a matéria maior, né? Com mais informações, informações de contexto também, tudo mais. Então, é tudo muito parecido com o que ela falou. Eu vou mostrar depois também como eu ainda estou, né? Estou agora na FP e estou trabalhando remotamente. Depois eu vou mostrar para vocês aqui
em tempo real, assim, o sistema que está aqui no computador do lado, para vocês verem realmente como é que é, né? As matérias chegando e tal, e tudo mais. Mas, enfim, não sei se o Pedro quer que continue falando, se quer voltar a passar para a Gabi também. Eu falei um pouco das comparações, só para vocês saberem que é muito parecido tudo que ela falou. Ah, brigadão, Aline. Não, eu quero sim que volte para a Gabi, porque ela estava falando quando travou. Quero ver se ela retoma do ponto que parou, se quer acrescentar. E Gabi tá aí? Oi. Quer Tô. retomar, Gabi? Vamos ver se agora vai, gente. Vai chegando 8 horas, 8h30, nem a internet aqui de casa aguenta mais, todo mundo quer descansar. Olha, eu vou cair de novo, provavelmente. Ah, não, voltei. Olha, o que eu estava contando era de um caso que eu presenciei, por exemplo. Me chamaram para cobrir uma manifestação lá na Praça de Sol. Eu acho que eu vou cair de novo. Era uma manifestação contra o Bolsonaro. E nesse dia, era um domingo, falaram assim, Gabi, você pode fazer esse favor pra gente? Eu falei assim, vou agora. Para vocês entenderem como é que é diferente o esquema de produção de notícia de uma agência. Eu fui lá, eu colhi depoimentos de pessoas, eu tirei umas fotos, tinha um câmera, que era uma equipe completamente aleatória e de outro departamento, que me encontrou lá, gravou esses depoimentos, que a gente chama de totales, e eu fui embora. Mandei as minhas notas e falei assim para a chefe de redação: olha, aconteceu isso, 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 tinha mais ou menos tantas pessoas, as pessoas estavam reclamando sobre tal coisa, e entrevistei essas 3 pessoas aqui. Mandei isso e fui embora. E aí, a partir disso que eu mandei, eles construíram a nota deles lá na redação e saiu lá o meu GMzinho, porque na verdade eu contribuí com essa pequena apuração. Mas essa foi uma experiência diferente do que eu vivi lá de fato, porque eu estava muito focada a Aline falou, né, que a gente pode produzir matérias e tudo mais. Eu estava querendo produzir matérias. Eu sei que jornalismo de agência é isso, a gente apurar rapidamente, não sei o quê. E durante a semana, os meus chefes me mandavam: Gabi, vai lá para o aeroporto que tem um monte de venezuelano que está atrapado, que não consegue sair da Espanha por causa do coronavírus. Aí eu ia, pegava depoimento, mandava e eles editavam a nota. Mas eu estava focada sempre em escrever, propor pautas, porque eu sabia que eu já fui com essa cabeça de, eu sei que eles querem falar sobre a América Latina e eu sou uma latino-americana na redação da F na Espanha, então vamos tirar proveito dessa situação. Então, sempre que surgia alguma pauta que eu pudesse falar sobre o Brasil lá na Espanha, eu falava. Que eu pudesse falar sobre Chile, sobre Uruguai, qualquer coisa assim, eu falava, porque eu estava na seção de internacional. O prédio da F, a sede principal, tem várias editorias, tem televisão, tem rádio, tem esporte, economia, política, cidade, como se fosse um jornal mesmo, normal, sabe? Só que focado nos clientes, nos veículos de notícia. Gabi, Então, posso só mostrar isso aí, essa tela, que é um típico despacho de agência, por exemplo, com o fechamento das cotações do dólar do dia. Isso é de vários anos atrás. Aí olha como é que aparece a assinatura. WGM, que era esqueci se era Walter ou Wagner Garcia Montoya, e a MH... Montanha está hoje ainda. Tá hoje lá, pois é. E esse aqui era o Mohamed Hosni, que era o editor no Rio, MH. Então, como é que é? O correspondente que escreveu a matéria e o editor que fechou a matéria na redação e assina a matéria desse jeito. Aí vem aqui, da F. E se vocês me deixarem também só, assim, outras formas como tem de aparecer, isso é do UOL de março desse ano, é aqui, ó, F pequenininho, né? Ou então na Folha, né, ó, com Reuters. Aqui, os alunos tinham me perguntado algumas vezes como é que isso aparecia de assinatura pelos clientes. Ó, aqui, ó, G1 por Associated Press. Então, eles estão usando a matéria, né, com cada agência. Aqui, por exemplo, esse é de hoje do Haiti, como é que o Terra fez? Juntou
despacho da Reuters e da ANSA, que é a agência italiana. O que a F é para a Espanha e a FP é para a França, a ANSA é para a Itália. Então, foram 3 exemplos aqui para mostrar como é que isso aparece no cliente. Eu acho que foi interessante você ter mostrado isso, porque alguns clientes publicam automaticamente as notas que a F dispara, que a FP dispara, que a Reuters dispara. Então, muitas vezes, do jeito que a gente mandou, o cliente vai publicar e vai botar assim, automaticamente por F, e aí no finalzinho vai ter esse monte de sigla, que eu escrevi o texto, um editor editou, um revisor revisou, passou por mais alguém, e aí já aconteceu casos de eu receber notas da América Latina para publicar na Espanha. Então, eu também editava pensando assim, peraí, os jornais da Espanha, eles não sabem, talvez, qual é a capital da Colômbia, então tinha que botar lá. Sei que lá, a capital da Colômbia, e aconteceu tal coisa. Informações que, por exemplo, que eram publicadas na Colômbia, que pareciam muito óbvias, para um espanhol talvez não fosse. Então, rolava também esse outro lado, né, da gente adaptar as notícias da América Latina para a Espanha, assim como a gente escrevia notícias da Espanha para a América Latina. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de uma notícia que faz exatamente 1 ano que eu publiquei. Foi uma das primeiras. E como é que ela é pulverizada? Essa foi uma notícia que eu assinei, a gente chama de crônica lá na F. Não é exatamente uma crônica, não é como a gente imagina. É apenas uma notícia assinada um pouco mais produzida, com um pouco mais de requinte, e que, enfim, a diferença é que a gente assina, né? E aí ela traz personagens de alguns países da América Latina. Então, quando eu publiquei ela e a gente disparou no serviço da F, o Brasil quis comprar, o Uruguai quis comprar, a Espanha quis comprar. Então, é uma oportunidade de você escrever para um monte de gente. Assim, é muito doido mesmo. E é reprodução. A galera vai reproduzindo. E você vai procurando, às vezes, trechos da sua reportagem, você encontra em outras reportagens, que é um monte de pega e cola da galera, de outras agências, de outros repórteres. Então, eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Olha, vocês não reparem não que eu estava procurando... Vocês estão vendo? Tá abrindo. Não repare as propagandas não, tá? Porque eu estava procurando cadeira e agora só fica aparecendo propaganda de cadeira para mim. Eu publiquei essa matéria, mandei essa crônica para o meu editor, eu estava na seção de internacional, então o meu foco era escrever notícias da Espanha ou da Europa para a América Latina, para essa notícia ser enviada para as centrais da América Latina. Então, eu escrevi sobre esse movimento que era um movimento de casais que são binacionais, que não conseguiam se reencontrar por conta da pandemia. Não eram pessoas casadas, mas que cada um morava em um país diferente. Enquanto a galera lá na Europa estava conseguindo viajar internamente, muita gente estava sem poder se ver. E aí eu escrevi, saiu o meu nomezinho aqui, e eu feliz, tá bom, saiu aqui na Vanguardia, que é um jornal considerado mais à esquerda lá na Espanha, bem mais ou menos, mas... Enfim, em Madrid tem muitos outros que são muito piores. Saiu aqui. E aí o que aconteceu? Começou a ser reproduzido em vários outros lugares. Exatamente a mesma coisa. Mudam, às vezes, o título, para vocês verem aqui. Esse daqui é um jornal do Uruguai, é um portal do Uruguai. Bem, bem básico. Saiu... E depois, por exemplo, no Brasil, o Brasil teve interesse em publicar. Aqui para vocês verem aquilo que o Pedro mostrou do logozinho da F, porque foi uma reprodução tal como a gente mandou para eles. Então, isso é muito legal das agências de notícia, é como que a informação ela é pulverizada, assim, de uma maneira que a gente não tem controle. Olha, saiu na R7 também. Ih, gente. Bom, saiu na R7 também. Elas são pulverizadas de uma maneira que a gente não consegue controlar.
Isso é uma coisa muito legal. Mas aí tem outra, acho que, né, isso que eu estava falando da vaidade, da gente esquecer que muitas vezes a gente vai apurar um monte de informação e o nosso nome não vai sair nessa notícia. Pelo menos a F, outra coisa que é um choque, assim, pelo menos eu senti quando cheguei lá em Madrid, era do modelo do texto. Eles são muito... É isso, eles não estão interessados no público que vai ler, eles estão interessados em mandar para o veículo. Então, é tudo muito engessado. Por exemplo, o primeiro parágrafo de um teletipo é uma nota. Ele tem que ter, no máximo, 4, 5 linhas e um ponto. Isso é, na minha cabeça de brasileira, por exemplo, que eu trabalhava com TV, tipo, um ponto, como assim? E eu ficava assim, olhando para os professores, como assim, um ponto só? Vocês estão malucos, é impossível fazer. E aí, com o tempo, você vai entendendo que, sim, é possível você escrever 5 linhas com um ponto, embora fique estranho. Mas é isso, eles estão interessados em botar toda a informação nesse primeiro parágrafo. É o lead, tal como a gente aprende lá no primeiro período da faculdade. Eles não querem esconder a informação interessante para o meio, eles não estão interessados nisso. Eles querem que o cliente veja a previsão, como é que se chama isso? Previsão de pauta? É previsão de pauta mesmo? Porque eu aprendi os nomes e... Prevision? Previsão, né? Não sei se é, como é que é. Acho que é isso mesmo, sim. As previsões de pauta. Isso. Pronto, então tá certo. Porque eu fiquei assim, será que é só tradução ou tá errado? Isso tem que vender logo no início. Essa matéria que eu mandei, no primeiro parágrafo, tinha que estar lá já tudo o que eu queria dizer sobre ela. E essas regrinhas são muito difíceis da gente ir se adaptando, mas tudo é prática, obviamente, né? É isso, é abrir mão dos estilismos, é abrir mão de, porque fica mais bonito assim, fazer um devaneio aqui. Não, é tipo, informação vai no primeiro parágrafo, o título. Bote logo o que você quer falar no título, não é para ficar enrolando muita pessoa, não. E é um título desse tamaninho, assim, porque aí o cara se vira lá na hora que ele for publicar e ele quiser mudar alguma coisa. Então, isso é um desafio, mas é uma coisa que, com a prática, a gente consegue facilmente se acostumar, né? Não sei como é na FP, mas, por exemplo, o teletipo, ele tem 600 palavras, no máximo. Uma nota completa, depois que a gente lança o urgente, a ampliação, o avance, é 600 palavras. Eu acho que isso é até grande, assim, porque a gente fica catando declaração para ir ficar enchendo. E aí, só para encerrar, para também não falar muito, né, porque senão a Aline, vocês me cortem, gente, que eu falo muito. Aproveitando só para terminar de falar sobre o teletipo, na verdade, é um nome que a gente dá para nota, mas ela tem origem lá quando a F surgiu, né? O teletipo era tipo um fax dos anos 1900 e blau. 60. Eu mostrei para eles. Mostrou para ele? Mostrei. É muito legal que você entra na F e tem um monte de teletipo, assim, você vai passando a evolução dele, e a gente até hoje chama de teletipo. Quando a gente vai mandar uma nota, fala assim, você já me enviou o teletipo? Continuou, a gente fala da mesma maneira. E aí, como a gente está numa era onde as agências de notícia elas estão enfrentando o mercado da comunicação em geral está enfrentando uma dificuldade, é importante a gente se renovar, a gente usar novas linguagens. A F, pelo menos agora, além de mandar o teletipo, manda também, isso já acontecia, obviamente, um pacote multimídia. Então, quando eu vou fazer uma matéria na rua, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer uma locução, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que montar um videozinho, e quando eu digo montar um videozinho, é juntar todas as falas que eu acho mais pertinente e mandar para o cara lá, porque se uma televisão recebe e a TV quer dar, a TV vai cortar a frase que ela quer usar e ela vai botar assim, a fonte foi a F, mas não foi a TV que gravou, foi alguém da F. E aí você vai ver, tem uma notícia escrita, tem uma notícia para rádio, tem uma notícia para televisão, tem uma notícia para online, tem uma notícia para impresso. Então,
o ideal é sempre montar o pacote completo. E sempre a agilidade é a palavra-chave quando a gente está falando de jornalismo de agência. Você vai numa cobertura, uma coletiva de imprensa, por exemplo, se você vê um jornalista da F, imagino que da FP também, eles já estão lá com o computador, e aí durante a coletiva de imprensa, os caras já estão mandando a nota deles. É tipo, a coletiva nem acabou e já tem notícia da coletiva de imprensa. Isso eu acho que é surreal, assim, é uma lógica de produção que assim, a galera é muito rápida. E isso é prática, isso é já o conhecimento do estilo literário, da linguagem do lugar, e a galera vai se acostumando e vai fazendo. E quando eu estava falando sobre as dificuldades do mercado, né, como é que está sendo difícil para as agências agora captarem novos clientes, eu falo isso pela F, eles estão apostando em novos conteúdos e conteúdos exclusivos, por exemplo, reportagens longas que são encomendadas pela F, conteúdos de nichos especializados, por exemplo, existe agora uma seção na F que chama E-Feminista, que são conteúdos somente sobre feminismo. Então, desde resenha de livro até entrevista com mulheres, pautas LGBT. Então, é um conteúdo que é diferente das notas, que ele é público, mas que já existe, já pensado nesse nicho. Tem a F Verde, que é focada somente em meio ambiente, a F Agro, se eu não me engano, que é voltada para a agricultura. Então, eles estão tentando se reinventar porque a galera já entendeu que a gente está numa crise na comunicação, então novos formatos são essenciais e não tem como a gente evitar. Listas, a galera estava postando também fazer muitas listas de fatos, porque alguns portais pedem por isso, tipo, vamos lembrar do antigo falido BuzzFeed, que trabalhava a lista. A F também começou a enviar para os clientes listas de coisas, tipo, 5 coisas que você precisa saber sobre a reforma trabalhista. Tipo, você vai lá e faz. 5 dicas para quem quer viajar durante a pandemia. Coisas assim. Então, é um processo de remodelação também daquilo que a gente conhecia da agência, dos teletipos, de enviar as notas muito rapidamente, para tentar ganhar novos públicos, eu digo novos clientes, né? Gabi, posso te interromper para passar para a Aline? Não, mas a gente vai voltar, vai ficar fazendo ping-pong aí. Claro. Eu quero passar para a Aline, mas antes eu quero fazer só um comentário. Pessoal, turma, tudo que a Aline, a Gabi acabou de descrever sobre como é que o texto tem que ser tipo, formatado de um jeito específico, padronizado. Vocês lembram do que eu falei sobre a agência, o jornalismo de agência ter surgido naquele contexto da industrialização do jornalismo? E alguém até comentou, nossa, parece uma coisa de operário, fábrica, né? Pois é, eu quando trabalhei em agência, eu brincava que era assim, pega a matéria, edita, manda, pega a próxima, edita, manda, e eu parecia o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que ele saía da fábrica e continuava fazendo os movimentos com a mão. No meu caso, eu saía da redação e continuava fazendo assim, porque era exatamente isso. A agência tem uma lógica de fábrica, uma fábrica no estilo fordista, que é aquela história do você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Então, você pode ter o lead do jeito que você quiser, desde que seja com uma frase só. E isso não é uma coisa da F especificamente, isso também acontece na FP, acontece na ANSI, acontece em outras agências. Eu quero passar para a Aline, e aí eu queria pedir para a Aline assim, descreve para a gente, conta para a gente como é que é tipo um dia típico. Eu sei que meio que não existe típico de jornalismo de agência, porque cada dia tem uma novidade. Mas, assim, como é que é normalmente trabalhar na agência? Como é que começa e faz o quê? Conta para os alunos, por favor, isso, que é super importante. Nossa, Pedro, eu estava falando essa semana exatamente isso, que parece que o trabalho é muito fordista, assim, né? Principalmente agora em casa, remoto. Então, eu me sinto muito um robô às vezes, né? Tipo, em dia tem dia que é muito cheio. Hoje foi um dia mais ou menos cheio por conta da morte do presidente do Haiti,
né? Então parece, porque é o tempo todo, faz, edita, manda, pega a próxima, faz, edita, manda, pega a próxima. Então é um trabalho que tem que ser realmente muito ágil, e quando você já se acostuma, já está há um tempo, né? E você já conhece os assuntos e tal, você consegue fazer com mais agilidade, então parece muito você só um robozinho lá fazendo. Mas é legal, tá, gente? Não acho que é ruim por causa disso, não. É legal. Enfim, respondendo a sua pergunta sobre como que é o dia, né? Num dia comum, né, assim, fora da pandemia que a gente está sempre em casa, a gente chega na agência e aí, pelo menos, né, nessa função de redator de desk, você já começa vendo quais matérias que chegam no dia. Por exemplo, eu trabalho de manhã, né? Porque depende muito do turno também, mas eu trabalho de manhã, então eu chego, aí a gente vê se está muito cheio, se tem muita matéria chegando, o que está acontecendo. Quando eu chego, sempre já tem alguém, também tem isso nas agências, né? É muito difícil, tipo, a agência ficar muito tempo sem ter alguém ali, né? Um redator, um editor trabalhando. A última pessoa que sai na AFP sai, acho que 2 horas da manhã. E a primeira que chega, eu acho que chega às 5 da manhã, né? Então é muito difícil ficar muito tempo parado, até por conta do fuso e tudo mais. Então eu chego na agência e o serviço, assim, principal de Desk é basicamente esse. Você senta, vê as matérias que estão chegando, né, em outras línguas. Uma coisa que eu esqueci de falar. Embora a FP seja uma agência francesa, o espanhol é a língua que a gente mais faz. Isso que a Gabi falou da importância do espanhol. É que a gente mais faz, assim, disparado. Eu só faço matéria em espanhol, basicamente. As matérias, elas chegam em francês, espanhol e inglês, mas espanhol é a língua que a gente mais faz mesmo. Não achem que é inglês ou que é francês por conta da agência ser francesa. Tem gente que às vezes acha isso, né? Que precisa saber francês. Tem muita gente que não sabe francês na agência que trabalha comigo. Isso não é uma coisa, tipo, um pré-requisito, tá? Não achem isso. O espanhol é muito mais usado. Então, a gente chega e traduz as matérias. E é muito isso que o Pedro falou. Tanto em casa quanto lá, é isso. Você vai ver a matéria, traduz, edita e tal, passa para alguém ler. Tem que ter uma pessoa para revisar, até para ver se tem algum erro, né? Assim, tipo, ou de português também, que é muito importante, né? Você colocar o português certo, né? Uma coisa óbvia. Ou de português, ou então um erro, né? Tipo, na hora de escrever muito rápido e tal. Então, tem sempre alguém que lê. A gente costuma revezar entre si, entre a equipe, né? Tipo, não existe, não sei, uma pessoa que vai ler todas, né? A gente costuma revezar entre si. Então, eu termino a minha, passo para alguém, aí eu pego a matéria que a pessoa fez, releio, e aí a gente manda para a editoria daquela matéria. Uma coisa que eu queria falar é que lá na FP, pelo menos, a gente tem vários tipos de matéria, assim, né? Por exemplo, pegando um exemplo, quando acontece alguma coisa, tem um grande evento, não sei, vamos pegar as eleições dos Estados Unidos no ano passado. A gente faz vários tipos de matérias com várias abordagens sobre aquele mesmo assunto. Ou seja, a gente faz a nota central, né, que eu falei para vocês, que é sempre a matéria mais importante, a matéria que tem todo o contexto, todas as informações, as mais atuais, né? A gente faz a nota central, mas além dela, a gente faz também o formato reportagem, que é esse formato um pouco mais, assim, que dá para a pessoa, né, usar um pouco mais, né? De contar histórias mesmo, né? Não precisa ser esse texto tão engessado assim. Então, tem o formato reportagem também. Tem o formato quadro, que a gente chama, que são matérias que são mais de contexto. Tem também matérias de cronologia, tem matérias de análise, enfim, tem vários tipos sobre o mesmo assunto. Por que eu estou falando isso, né? Quando você trabalha por algum tempo numa agência de notícias, né, mesmo que seja nesse papel de editor, de ficar traduzindo, você percebe que você vai realmente ganhando muito conhecimento sobre vários assuntos, né? Eu queria falar isso para vocês porque eu acho isso uma coisa muito legal, assim, de verdade, é uma coisa que eu gosto muito. Você acaba pegando muito conhecimento mesmo, porque primeiro, você conhece as informações em tempo real, né? Assim, provavelmente muito antes que muita gente, muito antes que todo mundo. Então, você vê aquilo acontecendo em tempo real e também por conta disso, você faz matérias de vários tipos sobre aquele assunto, de vários ângulos, sobre várias coisas. Então, tem um ângulo econômico daquilo, tem coisa. Então, enfim, é uma coisa que depois de um tempo, né, trabalhando, você começa a perceber que vários assuntos, seja nos Estados Unidos, na América Latina, no Oriente Médio e tudo mais, você vai realmente ganhando mais conhecimento e isso também acaba ajudando muito no próprio trabalho, né? Para você fazer de uma forma mais ágil, né? Porque tem isso, às vezes, quando você faz sobre um assunto que você não domina, você tem que ter aquele cuidado de pesquisar antes. Será que esse termo aqui, né, realmente funciona? Será que não? E tudo mais.
Então, enfim, eu queria falar isso para vocês porque eu acho que é a parte mais legal, assim, que realmente a gente entende muita coisa que está acontecendo no mundo também, entende muita coisa de contexto, né? Então, acho isso bem legal. Não sei se o Pedro quer que eu mostre agora um pouco ai meu Deus, do sistema, ou você quer falar alguma coisa antes? Mostra, eu acho bem legal mostrar, porque é nele que você trabalha, a principal ferramenta de trabalho. Né? Isso. Vou então virar a câmera aqui, tomara que dê certo. Calma aí. Vocês estão vendo, gente? Vai, pelo amor de Deus, me responde. Tá. Então, aqui é o sistema Iris, tá? Eu uso um laptop que a empresa me deu para trabalhar remotamente, né? O sistema ele tem várias abas, como vocês podem ver aqui em cima, tem várias abas. E lá, tipo, na redação a gente usa 2 telas, porque é muita coisa. Mas aqui eu estou trabalhando com laptop, é um pouco difícil, mas já me acostumei. Mas enfim, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês principalmente? Essa parte aqui, né? Essas abas, várias abas que tem aqui, como é que explica? É um pouco difícil de explicar. A gente chama de pendings, mas pensem que os pendings são abas. Vou chamar de abas para ficar mais fácil. São os pendings. Vocês conseguem ver a seta aqui? Que eu estou mostrando? Aqui, que eu estou passando aqui. Então, esse aqui é o pending, é a aba principal que a gente chama de default. É a partir dela que chegam todas as matérias para a gente fazer. Elas entram automaticamente aqui. A gente não precisa ficar buscando a matéria. E como vocês podem ver, elas chegam basicamente, a grande maioria, como eu falei, em espanhol. Tem essa aqui que está em inglês, né? E quando está em laranja, assim, é o urgente que eu falei. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de alerta, urgente e nota. E aí elas chegam, tá vendo aqui em espanhol, e aí as pessoas fazem. Quando a matéria está com um título aqui embaixo em português, é porque ela já foi traduzida e ela está aguardando para alguém reler a matéria. Tem um cadeado aqui embaixo, que significa que tem alguém relendo. Até aparece o nome aqui da pessoa que está relendo a matéria. Aqui do lado, eu coloquei para vocês verem a pauta da FP. A gente tem que mandar todo dia uma pauta, quer dizer, na verdade são 2 pautas, uma de manhã e uma depois à tarde, com todas as principais notícias que a gente está dando naquele dia, né? Às vezes eu que faço a pauta também. E aí a gente sempre coloca aqui em cima principais notícias, né? Hoje teve o Haiti, tem sempre, tipo, uma matéria central da pandemia, que a gente coloca como mundo vírus, então sempre tem, tipo, isso desde o ano passado, todo santo dia tem. Afeganistão conflito também. E aí embaixo a gente coloca o título e o lead, né? E também o lugar de onde foi feita a matéria. Aqui, Porto Príncipe, para falar lá do Haiti. E aí vocês veem que, tipo, não tem só uma matéria que falou do assassinato hoje no Haiti, sabe? São várias. Teve essa aqui, que é a principal. Teve essa outra aqui, ó, que é o perfil aqui embaixo, tá vendo? Escrito perfil, que eu falei que tem vários tipos de matéria. Então, também tem matéria de perfil, que é um pouco mais aprofundada. Teve essa aqui, que foi uma ficha, que também está falando... E é tudo do mesmo acontecimento. Cronologia. Hoje foi um ótimo dia para pegar um exemplo disso. Tem várias matérias falando da mesma coisa. E aí embaixo, matérias da pandemia. Várias matérias da pandemia. Várias matérias da pandemia. Hoje foi um dia bem cheio. Matérias do Afeganistão. Várias matérias, quer dizer, não tantas. Outras notícias, aí a gente divide a pauta, né, por regiões, nas Américas. Depois... A América tem bastante coisa. Europa. E, enfim, aí vai indo pelas regiões, Ásia, e depois, no final, coloca as matérias de economia. África, economia, e depois esporte, por último. Né? Sociedades, artes, ciências e esportes. Eu queria mostrar para vocês como que é a pauta. A gente manda todo dia uma pauta para os clientes saberem quais são as principais matérias. Aí, agora, eu vou mostrar aqui aquela aba que eu mostrei para vocês foi a do default, que, como eu falei, é onde chegam todas as matérias para a gente fazer. Essa outra aqui do lado é a FPBRZ. Ah, não estou mostrando direito. A FPBRZ, que são as matérias que a gente já mandou, que a gente fez, alguém releu e enviou para os clientes. Então, aqui estão todas as matérias já traduzidas em português, que todos os clientes receberam. E aí, quando está em vermelho assim, ó, vocês percebam, é só uma frase. Isso aqui é o alerta. É só uma frase, não tem mais nenhuma informação, é só essa frase. E, enfim, essa questão de alerta e urgente depende muito do editor, né? Tem editor que acha que, às vezes, uma frase de alguém não vale um alerta, é melhor só esperar a nota. Tem editor que acha que vale, isso depende muito da pessoa que está fazendo também. E aqui são todas as matérias de hoje. O que eu queria mostrar... Ah, era isso aqui. Chegou esse alerta aqui. Buscas por sobreviventes em edifício que desabou na Flórida são encerradas. A prefeita falou. Aí deram. E aí depois vem o urgente. O urgente, ele é em laranja, que é só um pouquinho mais de informação. Aqui do lado mostra a quantidade de palavras. 75 só, aqui do lado.
Então, são só no máximo sempre 2 parágrafos, assim. Tem o título e mais 2 parágrafos daquilo. Por que foi encerrado e tal. E aí, depois disso, vem a nota, que eu não sei se eles mandaram já. Não sei se eles mandaram, mas eles estavam fazendo, pelo menos. Estavam fazendo a nota. Acho que não mandaram ainda. Mas, enfim. Então, é esse o esquema, mais ou menos, né? E aí, aqui do lado, tem algumas outras abas que eu acho que, enfim, que não é tão importante falar. E eu queria mostrar também a aba de foto, por último, porque também, né, a FP trabalha muito com foto. E a gente também recebe aqui todas as fotos também que chegam em tempo real. E aí você pode procurar aqui em cima por alguma palavra-chave, se você quiser, enfim, né, usar em alguma matéria que está sem foto e tal. Então, também chegam as fotos em tempo real. Aqui são fotos, aqui são os vídeos traduzidos. Como eu falei, tem também o serviço de vídeo, que eu não conheço muito bem, mas a gente também recebe os vídeos traduzidos aqui e usa nas matérias. Não sei se o Pedro quer que eu mostre alguma coisa que eu esqueci, porque ele também conhece o sistema, então... Na verdade, eu nunca usei o Iris não, porque eu não trabalhei na FP, mas eu sei que ele existe, mas Sim. eu comparo com os sistemas da F, que é o que eu não trabalho. Eu tô bobo com isso, tô adorando aqui, e queria que você decupasse só cada coisinha que está aparecendo em uma dessas fichinhas de matéria. Por exemplo, assim, controlado incêndio no Porto de Dubai depois da explosão. Aparece título, aí eu estou vendo embaixo a procedência, Dubai, e aí vem os códigos. Aí eu queria que você explicasse para isso o que são os códigos que tem na linha de baixo, tanto à esquerda quanto à direita. Ai, meu Deus, eu não sei se eu conheço todos os códigos, talvez você conheça melhor que eu. Mas eu digo, não é para dizer o que é cada código, e sim o que ele está indicando. Está indicando, por exemplo, a editoria, não é isso? Tech de tecnologia, por exemplo. Sim. Acho que sim. Na verdade, eu pelo menos não costumo me ligar muito nesses códigos assim de baixo, não. Então, eu não sei exatamente. Tipo, quando a gente vai mandar matéria para uma editoria, a gente não se liga por eles assim, sabe? Pelo menos é isso que eu tô querendo dizer. A gente não fica, tipo... não é como se a matéria já viesse preparada para a editoria que ela vai entrar. A gente traduz e a gente tem essa autonomia de decidir em qual editoria ela cabe melhor, entendeu? Então... Aí é por isso que eu não sei te dizer exatamente se esse código aqui quer dizer editoria e tal. Eu não sei exatamente. Mas, enfim, o que eu posso mostrar só é aquilo que eu falei, né? Que tem 3 notas centrais, que são sempre as notas principais daquele assunto, né? Tem aqui a nota central da pandemia, e aqui, como vocês podem ver, está escrito atualização, porque a gente tem muito, né? A agência está toda hora mexendo nas matérias, colocando informação nova, então toda hora uma matéria que já foi está sendo mexida, né? E enviada de novo. Isso é muito, muito comum, assim. E aí, enfim, é isso. Aí, nessa que você mostrou ali de Covid, tinha embaixo HTH. HTH, eu imagino que seja Health, saúde. Então, é a editoria de saúde. Aí, à direita, aparece assim, infográfico, foto, vídeo, diz que tipo de conteúdo que acompanha o texto, não é isso? Isso. Direita. Isso, exatamente. Essas informações aqui, elas dizem exatamente isso. Qual tipo de conteúdo que tem sobre aquela matéria, sobre aquele texto, né? Como o Pedro falou, a FP mexe muito com infográfico, inclusive, enquanto era estagiária, eu cheguei a estagiar um pouco nessa parte de infográfico também, é muito legal. Então, mexe muito com infográfico. Então, aqui está dizendo que essa matéria, ela tem gráfico, tem vídeo sobre ela e também tem fotos para ela, né? Essa aqui de cima, por exemplo, tem só gráfico e vídeo, e a outra tem só vídeo, né? Então, é bom para se guiar também por conta disso. Normalmente, quando as matérias são maiores assim, sempre tem foto, vídeo e gráfico. E aí, não sei, pode falar, Pedro, se você falar. Maravilha. Não, eu quero te agradecer muito por ter mostrado isso para a turma. Eu acho que agora ficou de um jeito mais palpável, acho que deu para entender melhor, né, como é que é o trabalho no dia a dia. Então, quero passar a palavra para os alunos. Espero que vocês tenham perguntas, espero que vocês tenham levantado aí dúvidas e questões para vocês. Então, por favor, ligue o microfone para fazer pergunta. Obrigado demais, Aline. Obrigado, Gabi, também. Vamos lá. Perguntas para as duas. Eu tenho 2 perguntas. Na verdade, pode ser para qualquer uma das duas. Manda abraço a Carol e depois a Maria Eduarda. Tá, eu queria saber, porque tem muito esse trabalho também de mandar
para outros países, né? Se vocês fazem isso, se vocês traduzem para outras línguas, no caso. E eu queria saber se quando tem alguma coisa no Brasil, por exemplo, hoje a Aline mostrou do Haiti, né? Que teve essa grande notícia. Se quando tem alguma coisa no Brasil, vocês sentem que é mais caótico para vocês. Eu sei que a Gabriela exemplificou da questão do Bolsonaro, das manifestações e tal, mas eu digo mesmo um evento político, alguma coisa que vocês tenham que cobrir por estarem aqui, principalmente no Rio, né? Aí eu não sei dizer, mas eu queria saber essas duas coisinhas. Beleza, pode passar para a Maria Eduarda para ela fazer. Ih, caiu, bem na hora de perguntar, ela caiu? Meu rapaz. Então tá, então vocês podem responder. Não, depois. Ah, você voltou. Então tá bom. Não, é que eu tava no celular. Mas enfim, tá. eu tenho... Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Muito interessante as contribuições de vocês. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é pensando que a Aline, né, entrou como estagiária. Eu imagino que isso tenha sido até mais difícil para a Gabriela, que estava em outro país, outra língua. Imagino que a questão de ter uma ortografia perfeita para um outro idioma deve ser muito difícil. Mas, enfim, quando você entra, isso está até no texto do Pedro, não tem muito uma questão de especialização, porque você pode cobrir qualquer coisa, economia, enfim, qualquer coisa. É muito difícil você conseguir pegar o ritmo do trabalho, sabendo que tem ali um monte de área que você não domina, no sentido de dá para se virar sem ser muito especializado em nada. E a outra pergunta é, a Aline falou que está em home office, está fazendo trabalho ali no computador. Quem está na rua apurando é um jornalista que está, sei lá, no mesmo nível de cargo, que foi contratado para fazer isso especificamente, ou está num cargo diferente, enfim, superior, inferior, não sei. Só são essas duas dúvidas. Beleza, começamos com o Gabi? Vai responder? Eu acho que eu posso responder a pergunta da Ana Carolina sobre escrever para outros países, porque era essa a minha função principal lá na F. Eu estava na seção de internacional, então a seção internacional em Madrid, é porque assim, a F está no mundo inteiro, né? Então, vou cair, gente. Ela está no mundo inteiro, e o prédio de Madrid, ele escreve para a Espanha e para as seções que recebem materiais da Espanha. Então, frequentemente, a gente era acionado para escrever coisas para outros países. Mas era sempre pensando, esse conteúdo que está acontecendo, por exemplo, vamos usar o Brasil, esse conteúdo que está acontecendo no Brasil, ele interessa para a Colômbia? Então, eu vou escrever com um olhar para a Colômbia. E aí, é o mesmo fato, é a mesma notícia que a gente vai enviar para o Brasil, mas é com um olhar direcionado para o público da Colômbia, para os clientes da Colômbia. Então, eu acho que quando a gente escreve para outros países, tem esse cuidado da gente entender o que é interessante para quem e para onde. E eu acho que a pergunta da Maria Eduarda sobre não ser especialista em nada, se isso é muito difícil, eu acho que isso é uma coisa do jornalismo, a gente está aqui para ir aprendendo e com o tempo você vai se tornando, sim, especialista em alguma coisa. Por exemplo, eu trabalho já faz 6 anos com direitos humanos, então eu já sabia que se tivesse alguma pauta lá na F sobre direitos humanos, sobre imigração, sobre, enfim, direitos em geral, a galera já mandava para mim. Então, tem isso também, tem algumas escapadinhas que a gente dá, porque é a nossa área de interesse, e isso vai tornando o trabalho um pouco mais fácil também. Mas, da mesma maneira, eu não escapava de escrever coisa de economia, por exemplo, e era aquilo, vamos lá, a gente pesquisa, a gente é jornalista, se a gente não sabe, a gente pergunta, então, tem isso, né? Cara, não sei escrever, não sei o que é o índice tal, com quem eu falo, você vai lá, rápida entrevista com o fulano, explicar o que é o índice X. Então,
não saber não é uma dificuldade, é, na verdade, uma oportunidade, eu acho, que a gente tem. E o jornalismo de agência é isso, ele é tão plural que a gente consegue ir entrando em cada buraquinho que às vezes a gente nem imaginava que a gente fosse escrever sobre isso um dia. Obrigado. Aline. Então, respondendo a primeira pergunta da Carol, eu, pelo menos na FP do Rio, né, a gente, quer dizer, do Rio, do Brasil, eu sempre traduzo as matérias para o português. Não acontece de eu pegar uma matéria em português e traduzir para o espanhol para ser publicado em outro lugar, né? O serviço de editor lá aqui no Rio é assim. E aproveitando uma coisa importante que eu não falei, esqueci de falar, que eu acho que responde também um pouco a pergunta da Carol da Maria Eduarda, é que a FP tem correspondentes internacionais. Eles são uma equipe totalmente à parte da equipe dos editores e redatores, e eles são os responsáveis por produzir matérias que falam do Brasil para fora. Então, quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, né, assim, e são sempre coisas, gente, que são de um interesse mais nacional, assim, né, nunca são coisas muito locais, né? Às vezes, algumas coisas, assim, tipo, da cidade do Rio e tal, carnaval, não sei, mas sempre coisas que tenham um interesse, né, uma relevância mais internacional. Então, os correspondentes, que são pessoas, né, enfim, estrangeiras que vêm para cá, moram aqui no Brasil, moram no Rio, eles são, a função deles é mais essa função de repórteres de rua. Eles vão para as ruas, eles que cobrem as manifestações maiores, eles que vão, aqui estão em Brasília também, porque a FP tem escritório, né, tem redação no Rio, que é a sede aqui do Brasil, e também em São Paulo e Brasília. Então, enfim, eles que fazem essas matérias e eu, como editora e redatora, às vezes eu nem vejo a matéria que eles fazem. Então, é uma equipe que funciona mais à parte, né? Mas eles que estão nessa função de produzir coisas do Brasil para fora. Então, eles produzem na língua deles, né? Nas línguas deles, que são francês, inglês, espanhol, e aí acontece isso. Os serviços dos outros países recebem e publicam as matérias lá. Né? A gente só, tipo, recebe muito de vez em quando, porque, assim, qual é o interesse do cliente, né, da agência? Muitas vezes não é receber uma matéria sobre o Brasil, porque às vezes ele pode, né, apurar aquilo e tudo mais. Então, não é esse o interesse, né? Então, por isso que a gente não traduz muito, enfim, manda muitas matérias do Brasil. Então, quando acontece alguma coisa aqui, tipo, não sei, CPI e tal, eu nem acompanho isso, sabe, para o trabalho. Então, isso não tem muita diferença. E não lembro qual foi... Ah, sim, a outra pergunta da Maria Eduarda, eu acho que não, assim, não precisa ter uma área, assim, específica já, principalmente entrando como estagiária, né, assim, falando por mim, eu cheguei lá, a minha experiência anterior era um estágio numa emissora de TV educativa, né, então eu nunca tinha, enfim, tido contato, né, no trabalho com esses assuntos internacionais. Então, é só para dizer que, pelo menos, a FP, eles nem buscam isso na pessoa, né, que está se candidatando ao estágio. É uma coisa que, como eu falei, você vai realmente aprendendo com a prática. Todo dia você fazendo uma matéria daquilo, né, várias vezes, várias editorias, realmente tem isso. Tipo, a gente não é de uma editoria específica. E, dando um exemplo, agora vai ter Copa, quer dizer, Copa do Mundo não, vai ter Olimpíadas agora, então é um evento maior, então o escritório todo, a redação toda, não só a equipe de esporte, né, porque a equipe de esporte realmente é separada, mas a redação toda já recebeu os horários novos que a gente vai ter que ajudar também a fazer. Então, não tem muito isso. Você vai fazendo de várias coisas, né? Se você não gosta de economia, você vai fazendo. Aí vai perguntando para a pessoa, né? Claro, não vai mandar de qualquer jeito, vai realmente vendo se aquele termo é aquilo, qual é aquele índice e tal, mas com o tempo você entende tudo muito melhor e aí vai fazendo as coisas com muito mais agilidade. A Duda tinha perguntado também sobre hierarquia dos cargos, diferença de repórter, redator, editor. Como é que é lá na FP? Então, a hierarquia lá tem, assim, tem 2 diretores, né? Tem a diretora, que é francesa, e ela, enfim, mora no Brasil e tal, mas é francesa, e tem o outro diretor, né, o vice-diretor, assim, que é um vice-diretor latino, entre aspas, porque a gente também é latino, mas é um diretor regional, né, da região, do continente. Eles são os diretores, e eles conversam, e eles têm mais um contato mais direto com os correspondentes internacionais. E aí, depois deles, vem a editora-chefe do serviço em português, que é a minha chefe, né, que é a chefe da equipe de editores. E depois dela vem a chefe adjunta também.
E aí, acho que é isso. Enfim, aí tem os chefes das equipes à parte, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, a FP, ela tem um serviço também de fact-checking também, o que é muito legal. Então, tem os chefes dessas equipes à parte, de vídeo e tudo mais, mas os dois grandes chefes, assim, vamos dizer, são esses dois diretores, a francesa e o... Não sei de onde que ele é, da Venezuela, não sei. Enfim, da região. Obrigado. Alguém levantou a mão também? Né? Alguém mais para perguntar? Vamos lá, não é possível ter acabado as perguntas já. Paulo, diga lá, Paulo. Vai mandar. Boa noite, Aline. Boa noite, Gabriela. Mas você vai ligar a câmera para fazer pergunta, né? Não vai fazer essa desfeita com as meninas, né? Não, professor, é que deu problema na internet, eu estou no 4G. Tá Desculpa. bom, então tá. Eu queria agradecer pelas palavras. Deu para perceber na fala de vocês que vocês gostam muito do que estão fazendo. E queria que vocês dissessem um pouco sobre como vocês lidam com a pressão que surge com a necessidade de entregar um trabalho em agilidade e como vocês e as agências lidam com os erros que eventualmente pode acontecer, já que isso pode comprometer uma informação que milhões de pessoas do mundo inteiro vão receber. Há uma represália muito grande, assim, quem erra é visto mal internamente, como é que funciona? Vamos começar com a Aline agora, então, para inverter? Sobre a questão dos erros, isso realmente é comum, assim, né? Quer dizer, não é muito comum, mas a gente sempre, às vezes, recebe no e-mail, né? E-mails de clientes falando, teve um leitor que falou que uma informação está errada na matéria, né? Porque como a gente traduz muito, às vezes realmente tem um termo espanhol que você pode traduzir e aqui pode ter um outro significado, né? Então isso pode acontecer, por mais que a gente evite, sempre esteja, né, fazendo essa troca de leituras entre a equipe. Então, tipo, quando acontece alguma coisa assim, que alguém vê algum erro, né, ou então dentro da equipe, eu acho que por ter esse serviço que é muito ágil, né, de você estar sempre mandando as coisas em tempo real, as correções também são muito ágeis, né, isso que você falou realmente é verdade. Um erro pode estar sendo replicado em vários portais, em vários veículos, né, do mundo inteiro. Só que quando a gente corrige, né, ele também vai ser corrigido naquela matéria, né? Enfim, pelo menos, né, essa parte eu não sei muito bem se é exatamente assim, mas pelo que eu percebo nesses pequenos errinhos, né, assim, que a gente tem, que a gente sabe, é assim que acontece. Então, a gente corrige e manda, né, para o cliente com um Czinho vermelho, dizendo que é correção, e aí coloca na caixa de diálogo do cliente o que está errado. Sobre erros maiores, tipo de apuração de matéria, não sei, eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer, né? Tipo, pegar uma matéria que tinha um grande erro, uma coisa que apuraram errado, sabe? Que era uma outra coisa. E isso eu nunca passei por essa experiência, assim, né? Tipo, dentro da agência como editora. Então, são só erros menores, assim, de às vezes uma tradução, uma palavra ali que pode ter um outro significado, ou coisa do tipo, que a gente conserta, manda e fica tudo certo. A outra pergunta, não lembro exatamente qual que foi a primeira, não lembro. Se quem comete o erro é mal visto internamente, alguma coisa assim. Não é mal visto internamente, acho até porque como tem muito isso, né, tipo, a gente traduz a matéria e lá no final tem só a sua, né, duas letras de quem traduziu, às vezes, tipo, recebe no e-mail, a matéria de ontem tinha um erro de tradução, então você não fica, quem foi a sigla aqui, duas letras, quem que errou isso aqui? Você só vai, manda e pronto, sabe? É sempre um serviço muito ágil, gente, nunca dá tempo de ficar olhando quem foi que fez, entendeu? Então é tudo muito ágil, então nunca vi, pelo menos, ter isso, né? A não ser que seja, sei lá, um erro, não sei, de português muito assim, uma coisa muito, sabe, enfim, assustadora, mas nunca vi também acontecer. Tá bom, obrigado. Nada. Eu posso contar uma história sobre isso? Quando eu trabalhava na F, eu cometi um erro de número, porque o texto em espanhol vinha como bilhões. E em espanhol tem uma diferença entre o milhão, mil milhão, que é bilhão, e bilhão, que quer dizer trilhão. E era sobre o PIB do Brasil. E eu botei bilhões como bilhão, porque, sei lá, porque não caiu a ficha para mim. Quem era minha chefe, inclusive, era a Cristina Tardáguila, que hoje era a dona da agência Lupa, né, de fact-checking. E ela viu aquilo, me deu um puxão de orelha. Mas assim, eu tinha mandado a matéria, o que ela fez? Mandou uma nova matéria corrigindo o termo, a palavra, e bota no título assim, correção. É o mesmo título com, entre parênteses, de correção em caixa alta, maiúsculas.
E resolve, e pronto, e foi. E passa para a próxima. Acabou, morreu ali. E Gabi? Eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre a pressão, né? Que você perguntou como é que é a pressão em cima da produção, de ter que ser muito rápido, não foi? Teve essa outra pergunta, se eu não me Foi. engano. Eu acho que isso da pressão, da gente ter que produzir com velocidade, é uma coisa que, com o tempo, com a prática, a gente vai se tranquilizando. Parece meio complexo isso que eu falei, né? Que, enfim, a agilidade nos tranquiliza depois de um tempo, mas é a prática mesmo. A primeira nota que você vai escrever assim, olha, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer isso em 5 minutos, eu não sei como faz. Mas com o tempo, é isso, o tempo cura tudo. Então, a pressão vai existir, eu acho que não somente no jornalismo, né, gente? Ela tá aí para estão esmagando a gente o tempo todo, mas com a prática isso se torna uma coisa mais tranquila mesmo de ser feita. A apuração com a sua prática, com a sua técnica, ela vai se tornando mais fácil. Com o tempo você vai tendo suas fontes certas, então isso agiliza muito o seu trabalho, você já saber com quem você falar, embora é sempre bom a gente estar variando as fontes, mas esteja certo, quem você sabe que responde rápido, quem você sabe que responde conciso, também ajuda nisso em você ser mais ágil na hora de você produzir. E aí, com o tempo, você vai ganhando esse hábito, essa prática. Entendi, obrigado. Maravilha, obrigado também. Mais perguntas, gente? Eu tenho mais uma, mas como eu já falei, se alguém tiver e quiser falar antes de mim, não tem problema não. Agora é meio pessoal, eu queria saber, porque assim, o jornalismo de agência não é muito comum, né, da gente saber, pelo menos quando eu entrei na UF eu não sabia. A gente vê muito nos jornais as siglas da agência, mas a gente não sabe o que é, pelo menos eu não sabia. Eu queria saber de vocês, como é que vocês descobriram, assim, a Aline falou como que ela conseguiu a vaga, né, como que ela soube da vaga. Mas eu queria saber como que vocês descobriram mesmo as agências, descobriram como um meio de trabalho, mercado de trabalho e tudo mais. Achei uma ótima pergunta. Qual de vocês dois quer começar? Eu falo Gente, muito, gente. posso emendar outra pergunta? Diga, Thales. Então, eu queria saber como é que foi assim, depois que vocês decidiram e começou o interesse de vocês, como é que vocês fizeram para aprofundar os conhecimentos? Vocês leram algum livro? Passaram a acompanhar, enfim, pessoas, páginas? Como é que foi esse processo de descoberta do jornalismo de agências? Eu vou responder as duas de uma vez só, porque elas estão conectadas de certa maneira. Eu lembro que, enfim, quando eu era mais jovenzinha, eu já escutava falar muito sobre a Reuters, porque eu gostava muito de fotografia. Então, eu via que os grandes fotógrafos, os grandes fotojornalistas, eles eram, assim, quase todos de agência. Então, o nome das agências já eram familiares para mim. Eu não sabia exatamente o que era, eu achava que era só uma agência de fotografia que estava espalhada pelo mundo inteiro. E aí, obviamente, a gente começa a estudar jornalismo. As aulas do Pedro também trouxeram esse olhar de, olha só, a agência de notícia, ela está produzindo tal coisa, não é só foto. Então, acho que foi a partir daí que a gente vai conhecendo e a gente vai entendendo. Quando a gente lê uma notícia no UOL, tem lá F, é que F é o lugar que foi produzida aquela matéria, né? E aí, eu, pessoalmente falando, né, eu sempre tive uma paixão pela Espanha, pela América Latina, e eu descobri esse mestrado de agência de notícias. Então, foi uma maneira que eu encontrei de me especializar nessa área, e pensando muito, por que eu escolhi isso também? Eu gosto de me considerar uma jornalista multitarefas, e eu acho que o jornalismo de agência, ele traz isso para a gente também. E aí eu vi nesse mestrado, na F, uma possibilidade de eu ter uma oportunidade profissional fora do Brasil, que é isso, a gente trabalha 6 meses lá na F. E a gente que é brasileiro, a gente está trabalhando na F, mas você pode escolher qualquer lugar do mundo para trabalhar. E isso é muito legal. Tem gente que vai, sei lá, para o Egito, que vai para o Quênia,
você, nesse mestrado, você tem essa possibilidade. Eu não tive porque eu fui bolsista pela Fundação Carolina, então eu era obrigada a ficar na Espanha. Mas para mim já estava ótimo, porque era uma oportunidade profissional fora do Brasil. E foi aí que eu fui conhecendo mais também sobre agência de notícias e fui entendendo de fato o que era a grandiosidade que é uma agência de notícia, a grandiosidade e as suas particularidades também, que nem sempre são boas, né? A gente está aí nessa crise doida do jornalismo, que você fica assim, meio assustado, peraí, por onde que eles estão indo? A gente não sabe ainda. Mas o meu caminho pessoal foi mais ou menos esse, né? A faculdade me apresentou os conceitos básicos e eu vi nessa oportunidade desse mestrado uma chance de eu ter uma experiência fora do Brasil como jornalista, que era uma coisa que eu almejava desde sempre, jornalismo internacional, não sei o que, aquela parada toda que a gente imagina, né? E veio esse mestrado. Foi por aí, acho que eu respondi. Obrigado. E a Aline? Então, eu também conhecia muito por alto o nome de algumas agências, né, maiores, assim, achando também, assim, sempre ligando muito as fotos, né, o fotojornalismo e tal. Nunca soube dessa grande amplitude, né, assim, que tem aqui, enfim, abrange vários serviços, principalmente de texto também. Não conhecia mesmo. Eu soube mais quando eu vi a vaga realmente no grupo que eu falei para vocês. Inclusive, fiquem sempre de olho nesse grupo, que tem muita coisa. Então, quando eu vi a vaga lá, foi aí que eu soube. Aí sim eu fui pesquisar mais. Eu falei, nossa, que legal essa vaga, nossa, né? Parece que realmente tem bastante coisa, né? Tem bastante conhecimento nisso. Foi por aí que eu comecei a conhecer mais. E aí depois, claro, né, estagiando lá, enfim, aí conhecendo, né, na prática mesmo os acontecimentos do mundo todo. E sobre isso de livros e tal, eu acho que eu não tenho muitos livros, assim, muitas coisas para indicar. Realmente, depois que eu entrei na FP e comecei a trabalhar com isso, que eu comecei também a ler mais, a procurar me informar mais por fora, né? Acompanhando algumas páginas nas redes sociais mesmo, sobre a América Latina principalmente, né? E eu acho que só de vocês, não sei, seguirem o Twitter ou o Instagram, né? Não sei, mas principalmente o Twitter das agências já traz muita informação para vocês, né? Que eles postam muita coisa lá também. Então, é uma forma também de ficar sempre antenado, de verdade, né? Os Twitters, principalmente, que é o que eu mais vejo, das agências de notícia, estão sempre postando as coisas lá quase em tempo real, assim, quase, né? Tipo, às vezes eu recebo no trabalho um alerta, eu entro no Twitter e saiu lá também no Twitter, sabe? Então, realmente é um serviço muito em tempo real também, esse serviço nas redes sociais. Então, é isso que eu dou a dica, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que é mais próximo da gente, essa coisa de rede social e tal. Então, só de você seguir uma agência, né? E tem várias outras páginas também. Então, enfim, depois que eu entrei na FP, que eu comecei e ainda estou nesse processo, né? Pretendo fazer uma pós-graduação que envolva o jornalismo internacional. Então, né? Acabei de sair da faculdade também, então ainda estou pensando sobre isso, mas é uma área que eu pretendo seguir, pelo menos, né? Que eu estou gostando bastante da experiência no trabalho. Nossa, que maravilha, Aline, maravilha. Obrigado por compartilhar isso. É muito legal saber como as trajetórias começam, porque aí a turma acho que pode ver que tem entrada, né? Não é uma coisa distante, que difícil de começar, pelo contrário, é acessível, tem que ter isso, tem que ter esse interesse, essa proatividade de querer começar, de buscar, de estar ali atento para quando pintar a oportunidade, e quando pintar, de fato, se esforçar. É uma listinha de muitas de agências pelo mundo. Opa! Eu fiz uma listinha no Twitter, mas ela precisa ser atualizada, porque eu acho que ela tem, tipo, Barato. 4 anos atrás que eu fiz isso ou mais. Sim, eu te mando um monte de Para adicionando aqui. Nossa, sim, claro. Não, tem a PTI também da Índia, é ótima, claro. E eu posso contar por mim, se por acaso ninguém perguntou, mas eu vou falar. Porque comigo foi assim, eu também não tinha muita noção do que eram as agências. Meu sonho era trabalhar em jornal impresso, trabalhei até de fato, mas fiquei sabendo por uma professora na faculdade que repassou uma vaga e repassou para algumas pessoas que ela achava que tinham assim, interesse no mundo, sabe? Que gostavam de saber coisas sobre além da realidade imediata do local. E aí eu fui lá fazer uma entrevista, eu me lembro que quem me recebeu foi tipo o diretorzão, no caso era espanhol em vez de ser francês. E aí ele olhou no meu currículo, eu tinha botado lá, interesse em jornalismo internacional. Ele falou, isso aqui é importante pra gente.
Se você de fato tiver esse interesse aqui, isso vale para a gente. E acabei entrando como estagiário, depois fui contratado e acabou virando o tema que eu mais gosto, né? E tanto que quando a Aline agora fala de Twitter, na minha cabeça me vem, o Twitter é a rede social que mais lembra o trabalho de agência, o feed de agência. Então, assim, eu amo o Twitter, eu acabo ficando no Twitter, porque assim, lembra o trabalho, sabe? A lógica é muito parecida com a informação em tempo real. É um algoritmo que não tem aquele atraso que o Facebook ou o Instagram tem. Ele é muito assim no calor da hora. Você vê lá segundos atrás, acabou de ser postado. E é parecido. Por isso que agora eu quero fazer o convite para vocês, já encerrando. Eu quero perguntar para a turma, vamos fazer nosso primeiro exercício de texto de agência na semana que vem? Porque aí tudo que elas falaram aqui, a gente começa a treinar, porque como a Aline e a Gabriela disseram, é importante se acostumar, se adaptar a esse estilo, a gente começa a fazer isso botando em prática mesmo. Então, minha sugestão é que a gente já na semana que vem faça o nosso primeiro exercício, e aí a gente vai ter que ser assíncrono, por quê? Porque a agência é tempo real. Então tem que ser assim, na hora da aula, não vai ser um negócio, faz agora, entrega depois, não, tem que, para treinar esse ritmo do calor da hora, do flash, do urgente, vai ter que ser na hora. Então vamos fazer um exercício assim, beleza? Eu quero agradecer demais a Aline e a Gabi. Eu não cometi essa indelicadeza de não fazer o agradecimento no início, desculpem por isso, mas eu agradeço agora. Muito obrigado por vocês terem compartilhado o tempo de vocês, a experiência de vocês, os conhecimentos de vocês com a turma. Acho que abriu uma luz aqui, né? Porque eu vinha falando, mas era meio abstrato. Agora vocês mostraram, deram exemplo, contaram história, fica muito mais concreto para entender como é que o jornalismo de agência é na vida real, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar na apostila textos já com 2 semanas de antecedência, porque aí não vão ser para a aula que vem, que vai ser exercício. Vão ser para outra semana, né? Que vai ser dia 21 ainda de julho. E antes de encerrar, E o Pedro foi ejetado da reunião. Coitado, gente. Voltou. Seu microfone Tudo. tá Voltou. mudo, Pedro. Tá mudo. Obrigado. Não acredito, eu cliquei sem querer ali no botão de outro link, em vez de ele perguntar se eu queria mesmo sair da sala, ele já me tirou da sala. Pouca gente, ainda bem que tá ali gravando, eu espero que realmente vá parar no meu drive e não vá parar no drive de outra pessoa, pelo amor de Deus. Se mais de 1 hora de gravação, uma palestra incrível, a gente não pode perder isso. Mas enfim, antes de encerrar a aula de hoje, o que eu queria dizer é avisar que amanhã é um dia muito importante, que é o aniversário do Beto, que rala pra caramba por vocês, sim, eu já sei, e assim, ele atende vocês pelo DACO, ele recebe os queixas e problemas de todo mundo, então merece uma salva de palmas e um feliz aniversário aqui da turma inteira. Então por favor, tá? Todo mundo liga o microfone. Parabéns! Parabéns, Beto! Parabéns, Beto. Obrigado. Parabéns, Beto. Vergonha. Vou matar. Parabéns. Eu vou pedir impeachment meu agora, depois dessa. Pede prisão, que nem o Amaraziz pediu. Vou fazer. Gente, que caos, né? O Omar Aziz entrou no modo dele, né? Quem sabe que ali não é santo. Enfim, não, eu só não falo pra gente cantar, porque cantar parabéns no Zoom, no Meet, fica todo descompassado. Você merece, sabe disso, não tem nada que ficar com vergonha, não. E o meu sonho era que a CPI acontecesse de noite para a gente poder fazer uma cobertura de CPI em agência, entendeu? Para a gente poder, imagina o flash dessa prisão hoje, entendeu? Esse tipo de coisa que o jornalismo vale por conta desses momentos. Enfim, gente, então é isso. De novo, muito obrigado, Aline e Gabi, tá? E é isso. Se vocês quiserem continuar lá no Classroom para continuar vendo os próximos materiais, fiquem à vontade, são muito bem-vindas. Tá legal? Tudo que a gente faz aqui, todas as aulas são gravadas, são postadas lá depois também. Posso deixar meu contato aqui, caso eles queiram perguntar qualquer coisa? Lógico. Gente, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me mandar, me escrever e-mail, eu sou dessas ainda, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui. E aí, caixinha aberta para quem quiser fazer qualquer pergunta, trocar uma ideia, tá bom? Isso.
Meninas, muito obrigada pela aula, por compartilhar. Foi muito legal, muito bacana mesmo ouvir de vocês essa experiência. Obrigada. Então é isso, brigadão, gente. Uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí já na